atual, uma palavra atual. Eu acho que nem direito tem o nosso dicionário, que é macetar. Eu estava vendo essa palavra, até perguntaram para a Anitta, aquela cantora, o que significa macetar, eu não sei, só sei que eu estou cantando. Então, macetar ou viver em santidade. Esse é o tema que eu propus, lendo, Efésios. Ontem eu fiz uma leitura de um livro, ontem à tarde, do D.A. Carson, e aí eu comecei a vislumbrar uma mensagem, e hoje pela manhã eu consegui escrever toda essa mensagem. Tudo isso que vocês estão vendo aqui, tudo foi escrito primeiro. Eu escrevi tudo com a caneta e depois eu digitei tudo isso aí. A primeira coisa que eu desejaria falar com os irmãos, quando a gente fala em macetar esse fato, foi o que aconteceu na madrugada de domingo, quando aquela cantora, aí tem uma foto dela, a Baby do Brasil, Baby Consuelo, e ela estava com o seu carro aparelhado, com o carro da Ivete Sangalo, e ela então pegou o microfone e disse o seguinte: todos atentos, porque nós entramos no Apocalipse, e o arrebatamento tem tudo para acontecer. Olha só, se Jesus falou que não sabe, mas já está dizendo, tem tudo para acontecer, uma suposição, entre 5 e 10 anos, 5 a 10 anos. Ela termina dizendo: procure o Senhor enquanto é possível, citando Isaías capítulo 55. Por outro lado, a cantora Ivete Sangalo, ela disse assim: eu não vou deixar acontecer. Olha a presunção dessa mulher, porque não tem Apocalipse quando a gente maceta o Apocalipse. Olha só a presunção de uma mulher comedora de arroz e feijão, pensando que ela tem poder de parar o tempo, ou de não permitir o julgamento de Deus que virá sobre todos. Isso aconteceu em Salvador, no Carnaval. O Carnaval é a festa da carne, é a festa da sensualidade, da luxúria, do prazer, do nudismo, da proliferação de AIDS, da proliferação de Covid. O número de pessoas com Covid aumentou nesse final de semana, principalmente em São Paulo. Gravidez, doenças sexuais e bebedeira, etc. E a música do momento, é o hit do momento. Qual que é a música do momento? É Macetando. Eu nem sabia, mas eu fui pesquisar, meus irmãos, que é da Ivete Sangalo, com a participação da Ludmilla. E eu então peguei, estava vendo a letra daquela música, as mulheres são chamadas de danadas, são chamadas que gostam de bagaceira, nem sei o que é isso, adoram um paredão. Então, quer dizer, eu só peguei umas palavras só para os irmãos entenderem o quão chula é essa música. Uma linguagem totalmente sexual. São termos pesados, sensuais, e que não cabe elencá-los. Então, eu nem quis, meus irmãos, pegar as palavras que estavam naquela música para colocar diante dos irmãos, porque são termos chulos, sensuais. E aí eu vou fazer uma pesquisa no dicionário para saber o significado da palavra macetar. Significa ou
golpear alguém ou algo com uma seta, que é tipo de um martelo de cabo curto. Então, macetar significa golpear alguém com martelo de cabo curto. Macetando, de acordo com o site UOL, tem a ver com vou te dar um amasso, vou te pegar. Então, é mais ou menos isso o significado no dicionário, macetando. Do outro lado, temos a palavra santidade. Então, o tema do estudo é macetando ou vivendo em santidade. Que santidade significa o quê? Aquele que é separado para Deus. Significa aquele que está do lado de Deus. Aquele que quer viver de acordo com a vontade de Deus. Aquele que quer guardar a sua palavra e não se contaminar com as imoralidades sexuais dos dias ordienos. Enquanto que macetando é você estar dentro dessa sociedade corrompida, fazendo o que eles fazem, e santidade é você ir na contramão, fazendo um contraponto a esse tipo de comportamento. Vamos por etapa. Paulo ele vai nos exortar, aí no versículo 17, do capítulo 4 de Efésios, ele nos exorta dizendo assim: para que não vivam mais como gentios. Quando ele fala gentios, ele está falando de pessoas que não têm o temor de Deus, que vivem, como que vivem os gentios? Na futilidade dos seus pensamentos. Aí eu quero fazer duas perguntas para os irmãos aqui. A primeira pergunta é: por que as pessoas optam em viver em sua vida fútil? Quando eu falo vida fútil, é bebendo, se prostituindo, usando maconha. Por que as pessoas preferem viver, optam em viver nessas futilidades? Segundo, por que as pessoas têm dificuldade de viver segundo a vontade de Deus? Então, duas perguntas que nós colocamos diante dos irmãos. O apóstolo ele vai responder no versículo 18. Ele fala assim: devido, olha aí, ao endurecimento dos seus corações. O coração das pessoas está duro. E a palavra aí, endurecimento, vem do grego poroses, que poros é um tipo de mármore, ou em termos médicos, poros é um calo, ou uma formação óssea nas juntas. Então, logo o verbo porum significa petrificar, tornar-se duro e, portanto, insensível. Então, o coração ele está o quê? Endurecido. O coração está petrificado. O coração está duro, insensível à vontade do Senhor. E aí tem uma frase aí que diz assim: pecado é tudo aquilo que penso, falo ou faço que não agrada a Deus. Então pecado é isso: tudo que penso, tudo que falo e que faço e que não agrada a Deus. Coração endurecido. Portanto, meus irmãos, para o apóstolo Paulo, a causa da indiferença ao Evangelho, as pessoas não querem saber do Evangelho, da palavra de Deus, é a dureza de coração. O coração é duro como mármore. E depois, primeiro, então olha só, vamos pontuar aqui, em nome de Jesus. Primeiro é a dureza do coração. Coração duro. Coração que não quer se dobrar. Coração que não quer aceitar
o senhorio de Jesus. Segunda causa, Paulo vai dizer no versículo 18: ou ignorância, o não conhecimento, não saber, obscurecidos no entendimento, eles não sabem. Eu vi uma jornalista dizendo assim: Apocalipse, ela foi lá no Google, fez uma pesquisa, e Apocalipse significa revelar. Ou seja, simplesmente ela foi lá para ver o significado da palavra, mas ela não sabe nada a respeito do Apocalipse. Aliás, toda a sociedade diante de nós, quase toda a sociedade diante de nós, não conhece, não sabe nada a respeito da palavra de Deus. E em terceiro lugar, as pessoas estão o quê? Alheios à vida de Deus, separados de Deus. Então vejam só, meus irmãos, Paulo está dizendo que eles estão assim por causa da dureza do coração deles, que eles estão assim por causa da ignorância. Eu vi alguém falando que a Bíblia, olha aí o que o cara falou, a Bíblia é como se fosse a história da Chapeuzinho Vermelho. Pelo amor de Deus. Então dá para você perceber a ignorância dessa pessoa. Todas essas pessoas estão alheios à vida de Deus, separados de Deus. Consequentemente, tornam-se insensíveis, tendo perdido toda sensibilidade, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Então, por isso que nós estamos vendo aí as pessoas bebendo, as pessoas se prostituindo, as pessoas fazendo isso, fazendo aquilo, porque elas são insensíveis e se entregaram à dissolução e estão cometendo todo tipo de impureza. Interessante, eu estava vendo ali no livro de Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18, dá para a gente fazer um paralelo, fazer uma comparação de Efésios capítulo 4, verso 18, verso 17, 18, 19, com Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, porque praticamente é a mesma coisa. Paulo fala que eles são obstinados, que a sociedade romana era uma sociedade obstinada, dureza do coração, homens que detêm a verdade pela injustiça, e eles estão o quê? Os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e seus corações insensatos se obscureceram. E logo nós temos um julgamento. Por isso Deus entregou tais homens. Deus entregou tais homens. Estão entregues. Deus os entregou a paixões infames, torpeza, coisas inconvenientes e toda injustiça. Recapitulando aqui, meus amados, a dureza de coração leva primeiro às trevas mentais. A pessoa só vê o pecado, só vê coisa errada. Depois leva a insensibilidade da alma sobre o julgamento de Deus. Ela não está nem preocupada. Nós vamos macetar o Apocalipse. Dá para você perceber a falta de conhecimento, a falta de conteúdo, para dizer assim, descaradamente, uma presunção, que nós vamos macetar, e finalmente uma vida desenfreada, tendo perdido toda a sensibilidade, as pessoas perdem todo o autocontrole, já não tem mais o autocontrole. As pessoas andam de acordo com seus instintos, de acordo com seus prazeres. Eu fiz uma apresentação para os irmãos do que é
viver segundo a carne. Agora, eu quero fazer uma apresentação, o que é viver de acordo com a santidade. Olha só, diante desse quadro tenebroso que estamos vivendo, Paulo exorta os irmãos de Efésios: mas não foi assim que aprendeste a Cristo. Efésios 4, versículo 20. Olhando para a situação do mundo ao nosso redor, ou seja, a dureza de coração, com as trevas e com a temeridade dos pagãos, volta-se para eles e diz: ao contrário, vocês não são assim. O comportamento de vocês não deve ser desse jeito. Por quê? Porque aprendeste a Cristo. Vocês aprenderam de Cristo. Vocês tendes ouvido. E vocês foram instruídos em sua palavra. Eu queria compartilhar com os irmãos essas proposições aí que o apóstolo Paulo coloca para nós. Primeiro, nós temos aprendido de Cristo, não é isso? E aprendido de Cristo, temos ouvido e temos sido instruídos. Primeira coisa, diz o apóstolo: aprendeste a Cristo. O que nós aprendemos de Cristo? Jesus se encarnou, Jesus veio ao mundo, Jesus morreu e no terceiro dia ele ressuscitou. A esperança do crente é justamente essa. Nós acreditamos, nós temos certeza que Jesus ele morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Ele apareceu para Paulo, apareceu para Pedro, apareceu para João, apareceu para os discípulos no caminho de Emaús, apareceu para os 12 discípulos e apareceu para mais de 500 pessoas. Ele morreu e ele ressuscitou. Nós aprendemos que o nosso Senhor, ele é um Senhor vivo. Aleluia! E eu digo assim para vocês: se o nosso Senhor é um Senhor vivo, é um Senhor que venceu a morte, qual deve ser o meu compromisso? O teu compromisso é anunciar o seu senhorio, é falar do seu domínio, o seu poder sobre a morte e a sua segunda vinda. Esse dia eu estava comentando com alguém e essa pessoa me disse assim: o professor falou assim: eu acredito que o mundo veio do nada. Ele falou para mim: veio de uma grande explosão, de dois meteoros se chocaram e a vida adveio daí. Falei: para mim você é doido. É um doido. Acreditar que a vida ela veio de uma grande explosão de dois meteoros, que a partir daí a vida foi sendo formada vagarosamente. Eu falei: isso é um doido. Você tem que ter muita fé para acreditar nessa balela. Porque não tem o Darwin, né, que inventou essa teoria, ele nunca provou cientificamente o que ele disse. Simplesmente são hipóteses, são teorias. Então, primeiro, nós aprendemos de Cristo. Segunda coisa, nós temos ouvido. Ouvido o quê? A sua palavra. A palavra de Cristo é o nosso norte. A palavra de Cristo é a nossa bússola. Interessante que o escritor aos Hebreus vai dizer assim: há muito tempo Deus falou de muitas vezes, e de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então, está dizendo aqui para nós que Deus falou de várias maneiras, falou muitas vezes e de várias maneiras.
Então você vai pegar, por exemplo, o Antigo Testamento, Deus está falando a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Deus está falando, Josué, Ruth, Juízes. Deus está falando, usando homens, profetas, generais. E nos últimos dias Ele nos falou através de quem? De Jesus Cristo. Aleluia! O Verbo encarnado, herdeiro de todas as coisas e por quem fez o universo. Aleluia! Deus tem falado em sua palavra. Dá para os irmãos entender uma coisa? Essa palavra aqui, ela tem 66 livros. Ela tem 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Então veja só, isso é um ponto pacífico. Todo mundo sabe que essa palavra aqui tem 66 livros, 39 mais 27. Outra coisa, essa palavra aqui, ela foi escrita no período de 1600 anos, 16 séculos, por mais de 40 escritores. Deus inspirou todos esses escritores para escrever essa palavra. E essa palavra, ela foi escrita em 3 continentes: África, Ásia e Europa. E você vai lendo essa palavra, você vai perceber que ela não tem incoerência, porque ela foi o quê? Inspirada, Theos Pneus. Deus foi inspirando os autores para produzir essa palavra. E o mais importante, sabe o que é? Sabe o que é, meus irmãos? O mais importante, por exemplo, você está na sua casa e você está lendo essa palavra. Todo dia de manhã eu tenho um costume de meditar em 2 capítulos. Você está lendo essa palavra e o que acontece? O Espírito Santo, o mesmo Espírito que inspirou os profetas para escrever essa palavra, Ele está com você, Ele está dentro de você e vai te orientando, vai te guiando e vai te iluminando a conhecer mais a respeito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por causa dessa palavra. Salmo vai dizer que essa palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Aleluia! Salmo 119, versículo 105. Interessante também, o salmista vai fazer uma pergunta no Salmo 119, que é: como purificará o jovem o seu caminho? Ele nos diz: observando conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei e não me deixe desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aleluia! Escondi. Então você está comendo a palavra e você está fazendo o quê? Escondendo a palavra no seu coração. A palavra vai virando carne dentro de você, vai virando princípios, vai virando normas dentro do seu coração. Quando você come, quando você mastiga, ela vai ficando entranhada dentro de você. E novamente, o mesmo texto, mas na versão do Eugênio Peterson, a mensagem, eu amei essa versão que ele fez aqui. Como pode o jovem viver uma vida pura? Ele diz assim, seguindo o mapa da tua palavra, estou decidido na tua procura. Não permita que eu passe sem ver as placas que puseste no caminho. Guardei tuas promessas na caixa forte do meu coração, para que eu não vá à falência. Que texto maravilhoso. Terceiro, primeiro aqui, meus irmãos, nós aprendemos de Cristo. Segundo, nós temos ouvido essa palavra. Toda terça-feira nós estamos aqui. E os irmãos estão percebendo que eu não estou falando nada de mim aqui. Nada de mim. Estou falando a palavra de Deus.
Então, a palavra de Deus já está falando comigo, falou comigo nessa tarde, no momento que eu estava organizando essa palavra, e está falando com os irmãos também agora à noite. É a palavra que vai falar. Eu não preciso forçar, eu não preciso manipular, eu não preciso nada, eu não preciso chorar aqui, nada disso. Simplesmente o Espírito Santo está aqui nessa noite e ele tem falado ao teu coração, no ministério dessa palavra. Ele também diz: nele foste instruído. Aleluia. Em quem? Em quem que você foi instruído? Em Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o conteúdo do nosso aprendizado. O professor, quando ele chega na sala de aula, ele tem todo o conteúdo já programado. Do 7º ano já tem a idade média, chega lá no 8º ano a idade moderna, chega lá no 9º ano a idade contemporânea. Então tem todo o conteúdo programado. Mas quando a gente fala de Cristo, qual é o conteúdo? O que nós devemos aprender? Nós devemos aprender a respeito de quem? De Cristo. Cristo, ele é o objeto da minha fé. Aleluia, é ele que eu tenho que conhecer, é dele que eu tenho que saber. Interessante que Paulo vai dizer para aquele carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Simplesmente eu tenho que crer, eu tenho que acreditar em Jesus Cristo. E se eu acreditar, tem uma promessa: que a tua casa também vai ser salva em nome de Jesus. Jesus, ele é a nossa rocha segura. Jesus, ele é o nosso refúgio. Jesus, ele é a nossa fortaleza. Jesus, ele é o grande eu sou. Ego eimi no grego. Interessante mesmo, Jesus apareceu para Moisés lá na sarça ardente. E no livro de João nós temos os sete eu sou. Ele fala em João 6,35: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a videira verdadeira, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é. Quem é Jesus? Para o cego ele é luz, para o faminto ele é o pão, para o sedento é a fonte de água viva, para o morto Jesus é a vida, para o enfermo Jesus é a cura, para o prisioneiro Jesus é a liberdade, para o solitário ele é o companheiro, para o viajante ele é o caminho, para o sábio ele é a sabedoria, para a medicina é o médico dos médicos, para o réu ele é o advogado, para o advogado ele é o juiz, para o juiz ele é a justiça, para o cansado ele é o alívio, para o pedreiro ele é a pedra principal, para o jardineiro ele é a rosa de Sarão, para o triste ele é a alegria, para o leitor ele é a palavra, para o pobre ele é o tesouro, para o devedor ele é o perdão, para mim ele é tudo. Ele é tudo em nossa vida, nas nossas vidas. E o que mais nós aprendemos? Paulo vai dizer nos versículos 23, presta atenção, meus irmãos, versículos 23 e 24. Eu peguei a nova versão de Almeida, diz assim: e vos renovei no espírito do vosso entendimento. Se alguém puder abrir, eu agradeço. Se tiver uma versão diferente da minha. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedente da verdade. Se alguém tiver alguma versão diferente, leia, por favor. E a vós renovar o espírito da vossa mente, e vos revestir do novo homem, criado segundo Deus, em verdade, justiça e santidade. Tem alguém com uma versão diferente? E sereis renovados no vosso
racional, e o vosso revestido nosso homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade proveniente da verdade. Amém. Então, veja só, ser cristão envolve o quê? Uma mudança radical, a saber, a conversão e uma nova criação. Ser cristão acontece o quê? Na minha vida e na sua? Uma mudança radical. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz assim: se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. As coisas e tudo. Então, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, quer dizer, as coisas velhas se passaram, o homem velho se passou. Então agora nós temos um certo repúdio. Tem gente que fica aí esnobando, né? Quando eu era do mundão, eu tinha uma cartucheira. Quando eu era do mundão, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Você fica até com medo de ficar perto de um cara desse, né? A gente tem repúdio, meu irmão, repúdio a velha vida. Você toma cuidado. Deixa eu dar um conselho aqui de alguém que já está pastoreando há quase 20 anos. Você toma cuidado com esse tipo de gente que chega em determinadas igrejas arrotando esse tipo de passado. Toma cuidado, porque aquele que é servo do Senhor, ele tem um repúdio do seu eu, da sua velha vida, da humanidade caída. Agora ele vive em novidade de vida. Agora ele não vive mais naquele velho eu. Aleluia! Agora ele vive para Deus. A cada um desses dois, Paulo chama de um homem. O velho homem, que é despojado, a gente vai despojar. É como se eu pudesse tirar esse paletó, é como se eu estivesse despojando do velho homem, e eu estou me revestindo do novo homem em Cristo Jesus. Somos chamados a despir a nossa natureza corrupta com uma roupa esfarrapada, né? Eu me lembrei aqui do filho pródigo, quando ele chega na casa do pai. Como que ele está, meus irmãos? A roupa dele está como? Aquele pano, né? Aquele vestido, cheirando porco, catinha de... Alguém já teve catinha de porco? Eu já. É horrível. Cheirando porco, aquela roupa esfarrapada, aquele cabelo todo desgrenhado, aquela barba que ele fazia há muito tempo, aquela sobrancelha, sabe? Aqueles pelos do nariz já descendo aqui, fazendo curva na boca. Era desse jeito que ele estava. Era desse jeito que nós estávamos. Estávamos esfarrapados, estávamos sujos, éramos pecadores. E nós revistamos da nova natureza com a veste de luz. Aquela roupagem foi tirada de nós. E agora nos vestimos da presença de Jesus. A primeira era personificada como um velho homem, decrépito, deformado e tendendo à corrupção. E a última é personificada como um novo homem, um homem viçoso, bonito, belo como Deus, a imagem e semelhança de Deus. Dá para você imaginar como que você era antes, o velho homem, e como que você é hoje? Dá para você fazer essa mensuração do que você era e do que você é hoje? Olha, o velho homem, ele era corrupto. O velho homem gostava de macetar, gostava de agarrar, gostava de beijar, gostava de ir para os carnavais.
bebedeira. Eu me lembro de um carnaval, que eu estava perdido. Nunca queira estar perdido sem Jesus, pelo amor de Deus. Só quem experimentou o fel do pecado sabe disso. E aí estava lá no clube do Botafogo, em Ribeirão Preto. E apareceu um violão, não sei como apareceu o violão lá. Os meninos fumando maconha. Isso é uma roda de maconha. Interessante que para você participar do esquema, tem que fazer o que eles fazem: fumar maconha, beber cachaça, uísque, vodka, essas porcarias que deixam a gente doido. E aí surgiu o violão. No meio ali daquela roda surgiu o violão. E alguém falou assim: ó, cada um aqui vai ter que cantar uma música. Uma música que você sabe. Eu só sabia música de crente. Eu não sabia as músicas do mundo direito, não. E aí um foi cantando, outro foi cantando, outro foi cantando, e o cigarro de maconha passando. Quando chegou na minha vez, eu me lembrei de um corinho, porque ele vive, posso crer, no amanhã. E Deus me mudou, Deus me pegou ali, me levantei e estou indo embora. Então você vai, vou para casa. Isso aqui não é lugar para mim, não. Eu tenho um Deus que é vivo, um Deus que é maravilhoso. Né? Todos nós já macetamos aí, todos nós já nos embriagamos, já pecamos, estamos no caminho da ruína ou da destruição. Mas Deus foi lá. Deus foi lá onde eu estava. Deus foi lá onde você estava. Perdido, jogado, abandonado, humilhado, sem autoestima, desacreditado. Ninguém acreditava em mim. Ninguém acreditava em você. Vem para cá, vem para cá. Eu preciso de você. Vem para cá, que eu vou te mudar, que eu vou te transformar, que eu vou fazer de você um novo homem, uma nova mulher. Eu vou fazer de você o Espírito Santo. O velho homem é dominado por pecados, por paixões, por imoralidades sexuais descontroladas. O novo homem foi criado em justiça e retidão. O velho era dominado por engano. A justiça do novo é a verdade. Vivíamos no engano, vivíamos no pecado, vivíamos na injustiça, vivíamos como uma folha jogada ao vento, sem convicção, sem certeza de nada. Mas Deus nos deu a verdade, Deus nos deu a justiça, Deus nos deu a alegria, Deus nos deu gozo. Dessa maneira, a corrupção e a criação, a paixão e a santidade, o engano e a verdade estão colocados em contraste entre si, o que indica a total incompatibilidade entre o velho e o novo, o que éramos em Adão e o que somos em Cristo Jesus. Aleluia! Não tem como você ser a mesma pessoa que você era em Adão. Nós não estamos mais em Adão. Hoje nós estamos em Cristo Jesus. É aquilo que ele fala: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Agora você tem vida, vida interna. Agora você tem alegria. Então Paulo ele vai usar esses dois termos: despojar. Despojar do que, meus irmãos? Do velho homem. Aleluia. Que gosta de macetar. E você tem que fazer o que? Revestir do quê? O novo homem. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Olha só que maravilha. Despojar é a rejeição decisiva, deliberada do velho eu. Então quer dizer, é uma rejeição decisiva
e deliberada do velho eu. E revestir é a aceitação do novo, implica na conversão, uma renovação interior, diária e até mesmo a contínua do nosso ponto de vista envolvido em ser cristão. Então nós que nos revestimos, agora nós estamos andando em novidade de vida. Paulo exorta em Romanos, capítulo 12, presta atenção, Paulo está exortando, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentei a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Não vos conformeis com este mundo. Nós não somos mais do mundo. Agostinho de Hipona, do século V, ele se converteu ao Senhor. E Agostinho de Hipona gostava de frequentar bordel, casa de prostituição. E ele tinha lá uma prostituta, que ele ficava sempre com ela. E ele se converteu ao Senhor, andando pelas ruas de Milão. Ele estava andando numa calçada, e de repente ele viu que a prostituta estava vindo na mesma calçada. O que ele fez? Mudou de calçada. Estava na calçada da esquerda, a prostituta estava vindo na mesma calçada, ele mudou de calçada. Foi para a calçada da direita. E ela viu que ele mudou de calçada. Foi para a calçada dele. Aí ele vai e muda de calçada. Volta para a calçada esquerda. E ele então grita: Agostinho, sou eu. Ele diz: aquele Agostinho não vive mais. Aquele Agostinho morreu. Aquele Agostinho é de Jesus agora. Aleluia. Ele pertence a Jesus de Nazaré. Não vive mais a vida antiga. Ele despojou do velho homem e se revestiu do novo homem que há em Cristo Jesus. Diante de nós temos um povo que se desdobra em festas, em orgias, luxúrias, homossexualismo, vivendo na carne do carnaval, como se estivesse afirmando. Olha só, presta atenção no que as pessoas estão afirmando. As pessoas que estão frequentando o carnaval: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Eles não acreditam na vida após a morte. Eles não têm convicção nenhuma de que após a morte haverá uma outra vida. Eles não têm convicção. Por que eles estão dizendo: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos? Para eles, depois da morte não há mais nada. Então, aproveite o máximo, pois a vida é curta. Aproveitar. Depois vai para o reino dos infernos. Não é isso? Porque nós sabemos que tem dois caminhos: tem o céu e tem o inferno. O céu você nega. Para você ir para o céu, você nega a si mesmo. Você nega o velho homem, o velho eu, e começa a andar em novidade de vida. Quem quer ir para o céu tem que negar o velho eu. Aleluia. Agora, quem quer ir para o inferno, vive do jeito que está vivendo. Vive bebendo, se prostituindo, fazendo a vontade da carne. Então, é o caminho que ele quer. É para onde ele quer ir. É a decisão dele. Mas a partir do momento que você quer ir
experimentamos, graças a Deus, aqueles que não precisaram de experimentar o fel do pecado. Aqueles que cresceram na igreja, estão na presença do Senhor até hoje. Porque o fel do pecado é horrível. É horrível. Então experimentaram o fel do pecado. E o fel do pecado não acrescenta nada. Nada. Tu vai ver esse povo chegando aí no carnaval. Olha para a cara deles. Quase morto. Quase morto. Aquela mulher assim, todo arrebentado. Aí vai ter que ir lá na igreja católica amanhã, receber um pouco de cinza do Papa, para purgar os seus pecados. Vai passar 40 dias de consagração, quaresma, viu? Aprontou o carnaval todo. Agora vai lá, joga um pó, quarta-feira de cinza, joga um pouco de cinza na minha cabeça ordinária. Tu pensa que isso vai perdoar os teus pecados? Ah, depois não pode comer carne. Aonde que eu não vou comer carne? Essas invenções da igreja católica que não tem base bíblica, só carne branca, só peixe, só isso. A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. Não vive mais no carnaval, não vive mais se embriagando, não vive mais pecando. Agora o corpo dele é de Cristo Jesus. Não achamos sentido nesse mundo, nem prazeres. Todos os prazeres são fúteis, passageiros, até o dia que encontramos com Jesus Cristo, que salvou. Jesus me salvou. Jesus te salvou. Jesus te justificou, te aceitou, perdoou os teus pecados. Jesus, ele te regenerou, colocou em você uma nova natureza. Agora você tem prazer de estar aqui, na presença do Senhor. É Jesus que colocou dentro de você essa natureza de estar na presença do Senhor. Agora você tem uma nova mente, a mente de Cristo. E vivemos em novidade de vida. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos colocar de pé só um pouco, por favor. Tem alguém aqui que deseja aceitar Jesus como Salvador da sua vida? Se tiver alguém, levanta a sua mão. Vem aqui, menino, por favor, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Alguém, um jovem, por favor. Fique com ele aqui. Você está dando Aleluia, aleluia.